Aí, beleza. Vamos lá. Aí, assim que finalizar aqui a nossa live, pessoal, a gente já vai, eu já coloco o arquivo, né? Ele demora um pouco para subir lá para a plataforma do YouTube, então vou deixar isso já pronto, rodando essa noite. Aí, amanhã eu já deixo disponível e mando o link para vocês, caso vocês queiram rever, tá? Então vamos lá, né? Vamos para o que interessa aí. E aí no final a gente faz igual ontem, abre para as perguntas, né? Ontem nós tivemos algumas boas perguntas, algumas dúvidas assim bem importantes, né, de terem feitas, para que a gente possa é, trabalhar com a clareza, né, daquilo que o Márcio sempre passa para a gente. Bom, vamos aqui para o nosso gráfico, né? Aqui eu estou com o Usatec, né, o velho Usatec de sempre, nosso bom e velho amigo. Esse Usatec é uma fera. E aí eu já tenho aqui no gráfico os dois, né, que eu sempre opero, que é o DAX e o Usatec, né? Então, como eu estava falando para o pessoal ontem, uma das coisas que o Márcio me ensinou, né, e foi ali o leite, né, o mingau do meu início foi aprender, né, a colocar os níveis de suporte e resistência e, sobretudo, identificá-los, né, num gráfico, para que os meus primeiros trades fossem ali executados e bem executados, né? Uma regrinha básica ali, a plotagem do suporte e resistência, a identificação desses pontos, né, de suma importância, depois rompimento, confirmação, compra ou venda, né? Rompimento, confirmação, compra ou venda. E isso me ajudou demais, gente, demais, assim, isso foi, né, foi alegria aí por muito tempo, né? Evidente que depois começaram aí muitos outros desafios, né? E hoje os resultados são um pouco melhores, né? Do que foram há tempos. Mas isso é uma questão de tempo, paciência, treino, tempo de tela, enfim. É um apanhado de coisas aí que, né, normalmente a gente precisa para poder chegar no nosso objetivo. Então, uma regra que ele me ensinou, né, lá atrás, lá no curso online, é você pegar um gráfico maior, né, de maior tempo, e aí você ir colocando, né, plotando as suas regiões de suporte e resistência. Então vamos pegar aqui o H4, né, do DAX, a gente pode vir também de H8, né, e aí a gente vai descendo, né, o diário também não vai fazer, né, tanta diferença, né, mas o H8 já nos ajuda bastante, tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa, né, respeitar é exatamente identificando a nosso último fundo. Aqui teve um patamar, e aí eu vou colocar aqui nosso último topo, né? E aí, entre, né, esse nível de preço e entre esse nível de preço, há outros níveis em que o preço, ele, na sua subida e na sua descida, né, conforme a sua tendência, ele foi encontrando algumas destas zonas aí, né? E aí ele fica ali testando algumas vezes, né? Ele fica fazendo ele condensa, né? Ele fica meio que lateral, testa uma, duas, mas aí ele segue a tendência conforme vai apresentando os rompimentos, tá? Então aqui a gente já tem um pouquinho acima, né? Esse ponto, temos esse ponto aqui, depois
temos esse outro ponto. E aqui a gente estabelece isso daqui porque foi um gap, né? E aqui a gente tem um outro pontinho também, bem aqui embaixo, né? Esse daqui são os nossos pontos. Então, no início, pessoal, o que que a gente precisa fazer? É justamente essas marcações para que a gente possa trabalhar, né, a favor da tendência e aí respeitando esses passo a passos, né, que o preço vai dando para o rompimento destas zonas. Eu não opero H8, tá? Muito difícil. Mas para quem opera, isso daqui é importantíssimo, né? Bons exemplos aí são os vídeos, né, mais antigos do Márcio, ainda quando ele fazia swing trade, com mais frequência, né, que a gente ainda faz ainda. É como o preço realmente respeita, né, esses, uh, esses patamares e como ele vai rompendo à medida com que o tempo vai passando, né? Mas tem um acelerador ali de imagem, a gente vai vendo como que fica isso muito elucidado, né? Depois, no H4, a gente vai diminuindo, né, o tempo gráfico e a gente consegue ainda identificar os pontos que a gente estabeleceu, né, que a gente plotou, tá? Uh, Depois, como vocês vão colocando o gráfico, né, para menos, né, para um menor tempo, pode ser que de repente vocês façam aí algum ajuste, né, nessas linhas, nesses patamares, mas é uma questão muito de ajuste fino, né? A gente vai diminuindo o gráfico e ele vai apresentando para a gente, né, esses ajustes aí que a gente precisa fazer. Então é coisa bem simples, né? Se depois alguém tiver com alguma dúvida, né, em relação a isso, podem chamar, né? Pode me perguntar que a gente dá o suporte sem dúvida, tá? Então vamos fazendo só, né, esses aqui. Bom, aí a gente já está aqui em H1, vamos passar para o M30, né? Se vocês olharem aqui, pessoal, né, vocês vão ver que a distância, né, entre um patamar e outro, ele fica uh, quase que igual, né? Ele fica bem próximo assim a sua proporção, justamente por conta, né, dessa linearidade, né, que o mercado vai estabelecendo conforme a tendência vai andando, né? Aqui eu não colocaria, né, mais nenhuma outra observação, né? Nós já estamos num gráfico de 30 minutos, então com certeza aqui são os patamares de maior expressão que a gente pode identificar. Depois no M15, aí já começa a ficar um pouco diferente, né? Evidente que esses espaços aqui eles já estão, né, muito grandes, né? Então fica desproporcional de repente, mesmo que um M15, de colocar uma hora aqui, né, e a chegar no seu patamar, vai demorar um pouco mais do tempo, né? Talvez, né, pela questão da distância nem chegue. Então, se há a oportunidade de vocês colocarem aí
né, os patamares um pouco mais próximos, identificando novos pontos, né, de teste do preço, é bom fazer esses ajustes, tá? Então, vamos dar uma ajeitada aqui no aí a coisa vai ficando mais clara para a gente, né? Então aqui eu vou baixar um pouquinho. Aí um patamarzinho aqui. Tem outro patamar aqui, né? E aí outro patamar aqui em cima. Aqui. Bom, deixa eu só verificar uma outra aqui, pessoal, mas é... Ah, não. Bom, aqui M15, né? Se você colocar para o M5, isso aqui já ficou um pouco mais desproporcional também, né? O pessoal está perguntando aí, né? Qual a diferença no M15 e H8? O M15, o Ronaldo, o tempo gráfico, cada vela dessa aqui são 15 minutos, né? Então, para você que opera aí swing trade, é um gráfico um pouco mais rápido do que um gráfico de 8 horas, né? Então, para você colocar a sua operação num gráfico de 15, num gráfico de 8, o price action vai funcionar para os dois, né? A única diferença é que um vai chegar mais, né, com mais rapidez no seu objetivo e o outro vai demorar muito mais, né? Então, um gráfico de 8 horas aí é praticamente quase que um dia de trabalho seu, né? Então, para quem tem paciência, né, e precisa operar, né, swing trade, que não tem um tempo para ficar olhando na tela do computador, acompanhando a sua ordem, seria um gráfico um pouco mais devagar, né? Mas a questão do suporte e resistência, a plotagem, né, dos seus patamares, e o price action em funcionamento, ele é igual, né? M5 já ficou um pouco diferente também, né? Então a gente vai precisar fazer esses ajustes aqui. Eu vou colocar um patamar que já está na agulha aqui. Vou descer um pouco mais esse daqui. Aquele ali eu já coloquei como meu último fundo, né? Aqui embaixo. Esse é o gráfico que eu opero, né? O M5. E às vezes o M2 também, né? Aqui a gente tem esse patamar aqui, é até, né, desnecessário por conta da média móvel de 200, né? Mas aqui tem um ponto aqui que ele deu uma condensada no preço, né? Testou aqui várias vezes. E outro ponto é aqui em cima, tá? Depois eu não vejo mais nenhum outro ponto que a gente possa colocar, a não ser aqui em cima, né, que vai... Aí. Então, pessoal, isso daqui é importante vocês deixarem, né, estabelecido antes de vocês começarem a operação, porque com isso daqui vocês conseguem já, né, ter uma visão, assim, ter uma clareza de onde vocês vão partir e para onde vocês querem chegar, né? Isso é uma das coisas importantes que o Márcio sempre coloca para a gente aí, porque se você pega aqui, ó, num gráfico de 5 minutos e você for ver, né, que à medida com que o preço vai avançando, né, os gráficos, os candles vão se formando, todos esses patamares que a gente
plotou aqui, ele foi respeitando, né? Aqui embaixo, deixa eu até colocar um pouquinho para cá, tá vendo que a importância também de você olhar para o lado esquerdo, né, para ter o lado esquerdo como referência, é outra coisa importante, né, que nós colocamos aqui no H8 para iniciarmos a nossa plotagem. Olha que interessante, né, que depois que a gente foi diminuindo, né, os tempos gráficos aqui, a gente começou, olha só como é que fica, né, ele fica muito próximo, porque o gráfico ele vai se achatando, né, vai ficando menor. E olha a região, né, em que o suporte e resistência aparece com mais frequência aqui, né? Então, mesmo que a gente já tenha plotado, né, as partes que ficam acima desse patamar para os gráficos menores, é importante deixar, porque você já tem a referência ali. Se você precisar para um gráfico maior, ele já está estabelecido, né? E aí você vai vindo, ó, M30, né? Olha como vai diminuindo nisso, né? Como, tá vendo? M5, né? Olha o M2, né? Isso já fica bem diferente. Então, como a gente vai focar aqui no M5, vamos deixar dessa forma. Eu vou ajeitar o gráfico aqui para vocês. O que a gente tem aqui, né? O que o gráfico está dizendo para nós? Aqui a gente tem, né, um pin bar de sombra longa, deixou sombra para baixo, né? Isso o Márcio vai falar muito para vocês no congresso, que esse aqui é um padrão de reversão, né? Para um gráfico de 5 minutos, pessoal, né, a gente tem aí uma estatística, né, um número que a gente costuma levar em consideração quando a gente está operando. Gráfico de 5 minutos, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5 barras, né? De 3 a 5, né? De 5 a 8 no máximo, para uma tendência em M5, e aí para os gráficos de maior tempo, seriam de 8 a 12. Tá? Assim que nós tivemos a confirmação dessa tendência anterior, né, que foi uma queda aqui, uma força dos ursos, né, para colocar o preço nesse último patamar aqui, né, onde foi rejeitada essa região do preço. O que nós tivemos aqui? Um candle verde, né, que ele nasceu na parte de baixo aqui do suporte, né, e resistência, e aí ele conseguiu fazer um rompimento, né? Ele conseguiu fazer um rompimento e conseguiu permanecer aí na parte compradora, né, do nosso suporte e resistência. Mas qual é o objetivo dessa reversão aqui? Buscar a média móvel de 8. Né? Então, no congresso, e até mesmo no grupo, vocês estão vendo aí que o pessoal fala muito, né, a respeito da média móvel de 8 e média móvel de 20. Esses são os objetivos do preço. Né? As médias, a média móvel de 8, né, que é essa tracejada aqui, ela serve para escorar o preço. Né? A média móvel de 20, ela tem a função, além, né, de uma poderosa também linha de suporte e resistência aí, na mistura do preço, ela indica qual a direção que o preço está tomando no mercado. Né? E aí a média móvel de 200, a gente tem aqui como, né, uma grande parede aqui, né, uma poderosíssima linha de suporte e resistência aí que a gente usa como uma referência boa, né, para os nossos viés, né. Então, localização 4, que é a parte de baixo, né, que é venda, e a localização 5, que é acima da média móvel, que é a localização de compra. Tá? O mercado fez a reversão aqui embaixo, foi buscar a média móvel de 8. Né? E olha só, sempre, né, rompendo aqui os nossos patamares de suporte e resistência.
Hoje eu não uso mais essas linhas para operar, né? Porque hoje eu já consigo, a olho, identificar esses pontos, né? E ir buscando essas regiões aqui de objetivo. Então, quando vocês começarem a ter um pouco mais de confiança, né, no trade system que vocês estabeleceram para operar, automaticamente vocês vão repetir esses pontos aqui. Mas inicialmente é bom colocá-los para vocês terem referência. E olha que bacana aqui, né? A tendência altista aqui, na tendência de compra, continuou com força. E aí rompeu a média móvel de 8, rompeu, né, um patamar aqui de suporte e resistência e foi buscar a média móvel de 20. E aí, né, a tendência continua forte, né? A gente teve aqui um candle de ignição e aí em seguida nós tivemos aqui um pullback. Mas a tendência do mercado era sair de um patamar de rejeição de preço, está vendo, em cima de um suporte e resistência, para buscar a média móvel de 200. Então, a média móvel de 200, ela funciona, né, assim como a de 8 e a de 20 também, ela funciona como um elástico. Ela solta o elástico para o preço se distanciar. Quando ele fica distante das médias, o que, que elas fazem, né? Elas puxam o elástico. O preço retorna para perto delas, né? Então, o primeiro objetivo desse push, né, desse puxão, neste caso aqui que o preço estava abaixo delas, o primeiro alvo é a média móvel de 8, o segundo alvo é a média móvel de 20, aguardando, né, os rompimentos e o descanso que o mercado faz, né, os pullbacks aqui. O terceiro objetivo é, com certeza, a média móvel de 200. Aqui, nesse caso, a gente tem, né, com o apoio da média móvel de 8 e a média móvel de 20 dando a direção do mercado, a gente tem aqui vários candles pequenos, né? Que vocês estão vendo aqui, mesmo em 5 minutos, eles formando uma tendência poderosa. Tá vendo? O Márcio vai falar isso também, que candles pequenos, né? Eles podem sim, né, transformar uma tendência poderosa aí, apoiado pela média móvel de 8, né? Escorando o preço, e tem na média móvel de 20 por baixo, para dar aquele sustento ali, né, apontando na direção do mercado. Depois desse rompimento da média móvel de 200, nós chegamos aqui num limite do preço. Ó. Ele fez uma nova máxima aqui em cima, né? Não teve força para continuar o movimento, e aí o mercado fez um leve pullback, né? E aí depois voltou para a nova máxima de novo. Então aqui a gente tem, ó, um topo duplo, né? Tá? Aqui a gente tem um padrãozinho de esgotamento da tendência, né? Um doji aqui, ó, uma indecisão. Aqui um pin bar e aqui uma reversão, né? Até esse patamar aqui, né? Que o preço ainda não alcançou, né? Estamos esperando aí a abertura do mercado para ver onde ele vai. Então, pessoal, isso daqui, ó, é o mingau, como eu falei para vocês, do mercado, né? Isso daqui é o básico, 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 né? É algo que a gente fala bastante. Agora, eu vou apagar esses patamares que eu plotei aqui. Será ensinado como e quando vamos inserir essas médias móveis. Não tem problema, vamos já fazer isso agora. O Ronaldo, se o teu gráfico está assim, ó, igual ao meu, mas está sem as médias, a gente consegue fazer isso agora, tá? Como eu estou com dois monitores aqui, eu estou focando o olho para o gráfico, então de vez em quando eu olho para as perguntas. Então, se eu demorei para responder, me desculpe, tá? Mas aqui é simples, ó. Você vai inserir indicadores, tendência. Aqui você vai em Moving Average,
e aí você clica, né, dá o confirma aí, tá? Inserir indicadores, tendência, moving average, tá? Aí, para você colocar a média móvel de 8, você coloca aqui, ó, período 8. Você pode colocar o método simple, sempre, aplicado ao fechamento, tá? Close. Somente essa aba que a gente vai mexer, tá? As outras não precisam. Você pode colocar o black ou o dark blue, né? Que é o azul escuro aqui. Porque isso já é padrão, né? Dos alunos e os participantes do grupo. Porque se você tem alguma dúvida ali e tira uma foto do teu gráfico, todo mundo que vê, né, as cores vermelha, azul ou preto, né, com a linha tracejada, já vai saber as médias, né, então não vai causar confusão. Então pode colocar tracejada, né, a primeira, a terceira opção aqui, tá? E aqui mantém a primeira opção, tá? E aí, por fim, você pode dar o OK. E aí depois, para você colocar de novo as outras, a mesma coisa, inserir indicadores, tendência, moving average, confirma, tá? E aí você vai aplicando período 20, método simple, aplicar ao fechamento, e aí dark blue. São as cores que eu escolhi, tá? Aqui deixa nessa primeira opção, né, da linha contínua, e aqui também a primeira opção da linha contínua, tá? Vai colocar de 200, a mesma coisa, inserir indicadores, tendências, moving average, tá? Vai aparecer essa janela aqui. Coloca 200, simple, aplicado ao fechamento, né, close, red, e aqui é a mesma coisa, linha contínua e linha contínua, tá? É isso, se tiver alguma dúvida aí pode mandar, beleza? Apagando aqui a zona de suporte e resistência, pessoal, vocês veem que o gráfico já fica diferente, né? Mas quando a gente consegue, né, já identificar esses pontos de reversão aqui, fica fácil a gente entender sem precisar colocar. Porque aqui eu tenho... Opa! Esse pin bar que deixou sombra para baixo, né, de sombra longa, tá? De nada, Ronaldo, tranquilo, precisando pode chamar aí, tá? E aí a gente faz a leitura que todos os gráficos, tá? Ó, o Zatec, DAX, USD franco, Libra dólar, o euro dólar neozelandês, todos eles, ó, apresentam, tá vendo? Ó? Aqui nesse ponto eu estou falando de euro com dólar neozelandês, tá vendo? O preço se distanciou das médias. O que ele fez? Voltou para a média, né? Aqui a mesma coisa, distância das médias. O que o preço fez? Voltou para a média, né? Então qualquer gráfico que vocês colocarem, qualquer ativo, né? Enfim, qualquer tempo gráfico, o price action ele vai dar isso para vocês, ele vai apresentar isso para vocês, né? Esse padrão aqui. Fugiu das médias, retorno para as médias, tá? Aqui que eu vou fazer, ó, eu vou colocar algumas informações aqui que eu tirei print, né, de alguns trades para mostrar para vocês como que isso acontece, para ter aí uma elucidação um pouco melhor, tá?
Quer ver? Aqui eu estou no gráfico semanal, tá? Deixa eu colocar lá na apresentação que é mais fácil. Aqui. Gráfico semanal, as zonas de suporte e resistência todas plotadas, né? E aí a gente vai diminuindo isso, né? Semanal, olha o diário, H4, e aqui a gente para um pouquinho, né, já no M5, sem as plotagens, para falar dessas linhas aqui que são importantes a gente saber, né? Não sei se vocês já ouviram falar ou não. LTA, né, linha de tendência de alta, e LTB, linha de tendência de baixa. Linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, né? Então, o importante da gente olhar, né, identificar também como colocar, né, e plotar essas linhas, é quando a gente consegue identificar a tendência que nós estamos operando, né? Então, a gente está aqui numa tendência de baixa, uma tendência de queda, né? Aqui a gente está numa tendência de alta. Então, o mercado ele vai com certeza fazer essas correções aqui do preço nesse movimento, né? Em formato de zigue-zague aqui. A importância de vocês identificarem isso é vocês terem conhecimento e aprender a não operar contra a tendência, né? Então, se você tem uma tendência de baixa aqui, você não vai fazer nenhuma compra, né, numa tendência de baixa. Por isso que é importante vocês estabelecerem essas linhas e reconhecer uma tendência, tá? Só um minutinho. Aqui ela foi feroz, né? Saiu de um ponto aqui em cima, possivelmente um último topo aqui. E contem comigo, ó, M5, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles vermelhos. No M5 foi aquilo que eu falei, né? De 3 a 5, de 5 a 8. Nesse último candle aqui, ó, ele já deu essa exaustão para baixo, né? E se você não conhece, por exemplo, o mercado, volta aí. Se você não conhece o mercado, né, e você não tem essa informação da quantidade de candles para M2 e M5, o que muita gente estaria fazendo aqui, com um candle desse tamanho, estaria vendendo, né? A ideia do mercado é exatamente essa. Por quê? Porque quando aparece um candle de ignição desse, né, muitas pessoas vão comprar aqui embaixo, né? E aí já estão, né, mais perdidos e vendidos do que qualquer outra coisa, né? A maioria dos players, para não sair perdendo na operação, vai fazer aí um stop and go, né, que o Márcio vai falar para vocês também, de vai encerrar a posição e comprar dobrado para recuperar o prejuízo. E aí quando o mercado ganha força para poder concluir, né, e dar aí a direção de uma reversão, né? Então tomem cuidado, né, com essa questão de vocês esperarem muito tempo para vender, ainda mais quando vocês operarem em M5, fiquem atentos com a quantidade de candles que já compôs, né, a tendência, para vocês não ficarem com micão aí, né? Vende lá embaixo, né? E a mesma coisa de comprar muito lá em cima também, e aí ficar rezando de joelho aí para poder o preço cair, né, ou o preço subir. Então, isso é um dado importante, né, uma informação muito valiosa para vocês que vão começar, né, ou já estão aí no mercado, tá? Cuidado com essas armadilhas aqui, que elas acabam
dando muita dor de cabeça, tá? Aqui, ó, a gente tem um padrão, comentei ontem com o pessoal, né? A gente tem 2 pin-barzinhos aqui em cima de uma média móvel de 8. Mas antecedente a esses dois, olha essa tendência de alta aqui, né? Inclusive, durante a tendência, o preço ficou estacionado aqui, né? Evidente que ele deu essa subida, ele se cansou, respirou, né? Subiu de novo, deu uma respirada e aí subiu de novo. Estava escutando agora há pouco aí aquela palestra que enviaram no grupo lá do Oliver Velez, dele falando isso, né? Da pessoa estar com a cabeça erguida, vem alguém e te dá um tapa para você abaixar a cabeça, né? E é exatamente o que acontece aqui, ó. O mercado com a cabeça erguida, né? O touro com a cabeça erguida, vem o urso, dá um tapa, abaixa a cabeça do touro. Ele fica aqui, aí o touro levanta a cabeça de novo, vem o urso, dá um tapa na cabeça do touro e fica com a cabeça baixa. E aí ele consegue erguer a cabeça de novo. Aí até que os ursos conseguem, né? Uma força maior aí vendedora, reverter toda a tendência anterior, né? Mas ele dá sinais, tá? Ele dá sinais aqui, ó. Isso aqui já é um sinal de esgotamento da tendência. E aí o mercado sai da média móvel de 8, vai para a média móvel de 20, rompe a de 20 e aí chega aqui embaixo, onde ele faz uma nova mínima, né? Nessa queda aqui, ó, aqui possivelmente a gente está em H8, né? Mensal, semanal, diário, H8, exatamente. Em H8, isso daqui rendeu somente 22.639 pontos. Para quem gosta de operar, sei lá, né, que pode operar o H8 ou time frames maiores, você não precisa pegar 22 mil pontos, né? Se você pegar 20, que seja 50, 100 pontos, sei lá, né, qual que é a sua meta, tá ótimo, né? Mas é importante que vocês identifiquem esses pontos, tá? Aqui nós tivemos um outro padrão que o Márcio fala muito, né? Vai falar muito sobre isso, que é o Bull 180 aqui, né? 180 porque ele já mudou a direção do mercado, né? Veio de um mercado baixista, né? Dos ursos dominando, e aí os touros já entraram no domínio e subiram o preço para onde? Para o último topo, né? Houve aqui de novo uma nova rejeição do preço nesse patamar aqui. E aí o mercado o que fez? Um pin-barzinho aqui, né? Esse candle vermelho aqui seria um bear, né? 180, que também é um urso. Já engolfou todo o movimento anterior e aí jogou o preço para baixo. Então vocês vão ver que existem esses padrões aqui em H8, né? Em H1, M15, enfim, né? E vocês precisam aprender a identificá-los, que é onde vocês vão deixar, né, a tua operação já pronta para você se posicionar. Porque numa dessas aqui, ó, se você vendeu no topo, é o sonho de todo trade, né? E é o jargão que todo mundo usa, né? Parece clichê de filme americano. Todo mundo fala, vender no topo e comprar no fundo, né? Pois bem, sua oportunidade está aqui, ó. E o mercado te dá isso todo o tempo. Se você pegar os outros gráficos, os outros pares, enfim, você vai encontrar esses padrões aqui. Então, o que você faz? Vende na confirmação, né, desse último fundo aqui, ó, o fundo anterior, que é esse daqui. Vendeu, coloca teu stop aqui em cima. Pronto. O Oliver Velez falava isso agora há pouco no vídeo, né? Você está colocando teu stop na tua razão, né, na confirmação da tua venda. Então, se o preço retornar, né, contra você, onde você posicionou teu stop, não é teu, é o mercado sendo um mercado como o Márcio fala, né? Então, não tem por que se preocupar. É uma zona segura para você vender e uma zona de proteção importante de você estabelecer e reconhecer, né? Então,
assim vai, né, o mercado apresentando para a gente oportunidades a todo tempo, né? Médias móveis, como eu falei, ó, 200, a mais importante do mercado, determina o nosso viés de alta e de baixa. Viés de compra, ponto final, não tem muito segredo. A de 20 períodos, né, define nossa tendência, e aí, quando misturada com um preço, pode marcar o fim de uma tendência e possível reversão, normalmente nos gráficos de M5, né? 8 períodos, também aplicado ao fechamento, a gente já fez aí, né, com o Ronaldo, né, a instalação das médias, e ela será usada para escorar, né, segurar o preço ali, né, e impulsionar os movimentos mais fortes do mercado. Isso vocês vão ouvir falar o final de semana inteiro, né? Vocês vão almoçar com média móvel na cabeça, pode ter certeza. O que eu venho falando para vocês, né? Média móvel de 200, aplicando o viés de alta, né? Por que viés de alta? Porque o preço já está na parte de cima da média móvel de 200, tá? Aqui ele já rompeu as três médias, média móvel de 8, média móvel de 20 e média móvel de 200. Tá, Ricardo, mas aí rompeu a média móvel, eu já posso comprar? Depende, né? Depende. Cada situação é uma situação e precisa ser analisada. Nesse caso aqui, ó, eu tentei fazer uma compra aqui, alavancada, e tomei uma orelhada. O preço veio para baixo. Não satisfeito, né? Sem confirmação, aqui é a mesma coisa. Outra orelhada, o mercado foi para baixo. Então, isso daqui já me diz muito a respeito do comportamento do mercado, né? Não é o que eu quero, mas é assim o que o mercado está dizendo que tem que fazer, né? Operando, né, contra a tendência aqui. Olha aqui o nosso ponto de compra aqui, ó. Exatamente quando ele rompeu o que? Os dois topos que ele fez aqui anteriormente, ó. Esses dois patamares onde ele rejeitou o preço, ó. Acima disso daqui, que já vai ser... Caraca, meu cursor aqui está devagar. Que seria aqui, compra forte. Por que compra forte, Ricardo? Olha o apoio incondicional das médias, 228, né? E é um rascunho bem simples aqui, ó. Escoramento da média móvel de 8 ao preço, confirmação de compra no rompimento do topo anterior, rompimento das três médias aqui embaixo, definindo a tendência na média móvel de 20, viés de alta acima da média móvel de 200. Olhando todo essa análise aqui, né? Alguém aqui faria alguma venda num ponto desse? Evidente que não, né? Por isso, a importância da análise. Aqui eu estou no gráfico de 1 hora, tá? Então, dá tempo suficiente para vocês fazerem esse tipo de análise aqui e entrar com segurança, tá? Aqui, uma outra situação, né? Média móvel de 20, média móvel de 8. Né? Olha aqui a importância daquilo que eu falei anteriormente. Plotou a sua zona de suporte e resistência, espera romper, espera confirmação. Olha aqui o que eu fiz. Isso aqui é o famoso trade adivinhão, né? Verdade. Eu fui comprar, não satisfeito, eu comprei de novo, e o mercado o que fez? Né? O mercado sendo mercado. É o que o mercado quer fazer, e não o que eu quero, né? Aí beleza. Sabendo disso, o que eu fiz? Esperei a confirmação. O mercado não estava para alta, o mercado estava para queda, né? Eu vendi aqui embaixo, ainda antes, né, da confirmação, e saí aqui, ó, bem próximo à chegada da média móvel de 200, tá?
Isso era o Usatec, 5 minutos. Depois, o que o mercado fez? Rompeu a média móvel de 200, né? Houve uma confirmação aí, tentou voltar um pouquinho, deixou uma sombra, e logo em seguida veio um candle aí de ignição. Quantos candles a gente tem aqui? Contando, né? Na tendência. 1, 2, 3, 4, 5. Muitos já teriam colocado uma ordem de venda aqui nesse ponto, achando que ele iria, né, despencar para baixo. Primeiro que se não colocou esse patamar aqui de suporte e resistência, estaria já um pouco fora da sua noção do objetivo do preço. E segundo que o cara falou, bom, rompeu a média móvel de 200, agora, amigo, é empurrar bêbado na ladeira, né? Vai ser fácil. Então, a importância de vocês contarem quantos candles tem na tendência que vocês vão operar, tá? Poderia ter descido mais? Pô, poderia, né? Mas nesse momento não foi o que aconteceu. O que o mercado fez aqui, ó? Deixou uma sombra para baixo aqui num candle, né? Num pin bar. Já nasceu um candle acima do corpo do candle anterior. E aí eu peguei, identifiquei, né? Que isso aqui já tinha dado mais do que 50%, né? Da vida do candle vermelho. Eu fiz uma compra. Qual o meu objetivo da compra? Média móvel de 8. É um objetivo curto? É, mas eu saí positivo, né? Então, para você ver que até quando o mercado está meio de lado assim, ele busca, né, as médias para poder alcançar seu objetivo. E olha quantos candles tem na tendência aqui. É uma tendência, né? 3 candles, ó. 3 candles. E aí encontrou uma resistência forte aqui em cima, o mercado ficou lateral. E aí ficou, né, assim, ruim de operar todo o restante, né, do tempo. Aqui a gente tem, né, número 1 aqui, ó, a abertura do candle acima do corpo do candle anterior. Compra realizada com adição de ordem até a média móvel de 8. A média móvel estava aqui, ó, bem pertinho. Beleza. Eu fui lá e comprei. Comprei um, comprei duas e saí aqui em cima na média móvel. Beleza, né? Número 2 aponta a saída do meu trade. Número 3, o que eu fiz? Uma nova entrada com adição de 2 ordens. Eu peguei, aqui eu imaginei o descanso, né, do mercado, porque ele só tinha feito o quê? Formado 2 candles. Então, ele já estava próximo da média móvel de 20, eu comprei e adicionei. O mercado ficou apoiado, olha aqui, ó, na média móvel de 8, servindo também, né, como suporte e resistência, né? Aqui ela fez esse papel. E aqui eu adicionei de novo uma nova ordem com rompimento e saí aqui em cima na setinha vermelha, onde finalizou a minha ordem. Por quê? Porque eu sabia que esse ponto aqui, você olhando ele para trás, ó, olha o tanto que isso daqui ficou lateral, né? Eu falei, bom, vamos ser prudente, né? Mesmo que seja um alvo um pouco menor, a gente tem que fazer as coisas bem feitas, né, gente? Isso aqui é trade de canela, sabe? Quem joga várzea aí que já jogou, quando o cara faz um gol de canela, o cara é zoado, né? Mas o cara fez o gol, né? O importante é que o placar está diferente do que quando ele não tinha feito o gol. E com vocês é a mesma coisa, não importa se vocês vão fazer um trade de enciclopédia, um trade de livro, vai colocar o trade lá nos top mais do Google. Não importa, gente. O que importa é vocês fazerem com segurança, fazerem bem feito e serem lucrativos, é o que o Márcio fala, né? Tá? E aqui, anteriormente, eu já tinha feito, né, uns outros trades também. Ó. Aqui a setinha vermelha, vendi e saí aqui. Né? Aqui eu vendi, mas o mercado ficou ruim, né?
nesse patamar aqui. E eu fiz esses outros trades aqui, ó, né? Vendi daqui e saí aqui embaixo. Então é tudo uma questão de oportunidade que se enxergam e entrar para poder pegar a grana de vocês, tá? Aqui é a mesma coisa, gente, ó. Olha aqui o mercado com os candles bem pequenos, a média móvel de 8 apoiando, a média móvel de 20 embaixo. Chegou na média móvel de 200, com um preço bem próximo assim da média, né? O que eu fiz? Apoiado pela média móvel de 20 e já chegando à média móvel de 200, com essa barra, né, de reversão aqui embaixo, eu não tive dúvida, né? Comprei aqui, comprei aqui, comprei aqui e saí aqui, né? Esse ponto aqui, gente, é um ponto de suporte e resistência, tá vendo? Aquilo que eu falo para vocês, eu faço também no meu dia a dia, viu? Olha aqui, ó. Saí bem em cima dele. Por quê? Porque é o meu primeiro objetivo. Ele partiu da média móvel de 200 e chegou no meu suporte e resistência. Ótimo. A primeira fase do meu trade já foi concluída. Vou esperar o próximo candle para saber o que eu faço, né? E aí o que eu fiz? Olha só que legal. Eu fiz uma compra, adicionei uma nova compra, por quê? O candle nasceu aqui acima do corpo do candle anterior. Ó, tá vendo? E aonde foi a minha saída? Onde justamente eu tinha plotado aqui, ó, uma zona de suporte e resistência. E o mercado foi lindo no meu objetivo. Você viu que ele bateu ali, ó, deixou uma sombra bem pequenininha e depois o mercado deu uma lateralizada aí para baixo, testou aqui de novo, voltou e assim ficou o restante do tempo. Por isso a importância, né, de você reconhecer esses pontos de suporte e resistência, plotar e respeitar, né, porque o mercado também vai respeitar, né? Tá bom? Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Chegou a média móvel de 200 aqui, né? Nesse meio termo aqui, ó, o que eu fiz? Fiz uma compra, porque ele já tinha nascido verde, né? E já tinha rompido aqui a média móvel, a minha zona de suporte e resistência. O mercado veio para baixo, né? E me estopou aqui, bem perto mesmo, né? Então, aqui para mim o stop foi muito barato, gente, né? Porque você imagina, uma linha de suporte e resistência aqui em cima, eu tenho uma média móvel de 200 aqui me protegendo e uma linha de suporte e resistência também. Mas aí o preço me pegou. Mas o que eu fiz? Eu fiz um stop and go, né? Uma operação contrária, também vendida, né? Então, vendi aqui e saí aqui. Olha o meu objetivo aqui, ó. Média móvel de 20, né? Depois, o mercado, né? O preço abriu abaixo do corpo do candle anterior, vendi de novo, né? E aí os outros trades foram também, né? Com a média móvel colocando o preço para baixo e a média móvel de 20 dando a direção do mercado, né? Aí aqui eu vendi de novo, saí aqui, vendi de novo, saí aqui, né? Aqui eu vendi, né? Mas aí o mercado pegou e fez uma reversão. Qual a reversão dele? O objetivo, média móvel de 8. Beleza, né? Perdi esse trade aqui, mas aqui o que eu fiz? Consegui recuperar. Rompimento da média móvel de 8, com objetivo aonde? Média móvel de 20. Né? Então aqui eu adicionei ordem e saí aqui em cima. Né? Então isso aqui vai acontecer o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro, né? É bom vocês ficarem bem atentos. Aqui foi uma situação que eu expliquei ontem para o pessoal, né? Que eu fiz
uma compra aqui, né? Olha, média móvel de 8, média móvel de 20, apoiando o preço, né? Então eu já tinha feito aqui uma compra. Imagina que desse doji aqui, ó, cruz para a direita, não tinha nada formado, né? Até então você não sabe qual a direção do mercado. E aí eu adicionei duas ordens aqui, já um pouco mais pesada, né? Com 0,56, 1,10 e 1 de lote, né? O que que o mercado fez? Apareceu esse doji aqui, eu falei, putz, ferrou. E aí o mercado fez o quê? Uma, duas, três, quatro. Quatro velas, né? E eu falei, bom, são de 3 a 5, né? Se passar dessa quarta vela aqui e o mercado continuar despencando, eu não mexi no meu stop, aqui eu já estava quase 700 negativo, né? Aqui o cagaço foi grande, não vou mentir para vocês não, né? Mas acontece, né? E aí você tem que, né, já ter o seu gerenciamento ali, né? E saber se você vai aceitar e aguentar um stop, tá? Sabendo dessa informação dos 3 a 5 candles, eu fiquei tranquilo quando se formou o quarto e aí ele deixou essa sombra aqui, né? Um sinal de enfraquecimento aqui. Quando nasceu o candle verde, eu falei, pronto, né? Ele vai buscar a média móvel de 8, né? Tranquilamente. E assim foi, gente, né? O mercado deu esse susto, respeitou os padrões, né, de quantidade de candle por tendência, e assim foi. Evidente que demorou um pouco, né? Foi aqui os 50 minutos de trade, porque eu estava no M2, né? E aí, aqui eu fiz uma ordem, aqui eu dei uma outra ordem, e aqui, né, para tirar aquele sarro do mercado, eu coloquei mais uma aqui bem no finalzinho da tendência e saí próximo da média móvel de 200 aqui em cima, tá? Aqui deu 331,25 euros, né? Aqui a conta de uma empresa, euro, 1.491 euros em 50 minutos. Mas, né, aqui foi um aprendizado muito bom. O que me deixou tranquilo de verdade, pessoal, foram a contagem dos 4 candles. Se você não tem essa informação, com certeza que você já teria encerrado tua ordem negativo, né? Ou de alguma forma teria já encurtado o teu stop e saído perdedor na ordem, né? A conta que tinha, evidente, né, dinheiro para poder aguentar o stop, mas enfim, seria só um fracasso aí que a gente teria que, né, superar, né? No outro dia, ia fazendo isso com um pouco mais de calma, né? Mas de fato seria algo ruim, né, para você, logo na abertura aí, né? Era 11h27 da manhã, então estava operando o DAX, e aí a gente passa por um susto desse, tá? Toma cuidado também. E tem né, essa atenção de contar aí os candles da tendência, né, que vai ajudar bastante, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Vocês vão ver que todos esses movimentos, né, de rompimento, ó, eu estou no M5 aqui, né? Olha aqui, ó, rompimento das 3 médias aqui, ó. Tá vendo? Rompimento das 3 médias, ó. Na verdade, da média móvel é de 200, né? Com o apoio da média móvel de 8 é de 200. Ó, compra aqui, né? Adição de ordem aqui e a saída aqui, né? Então, como ele apareceu um vermelho aqui, ó, e as médias estavam mais para baixo, eu até apostei aqui num pullbackzinho de mais pelo menos um candle, né? Mas a força da tendência estava bem acentuada. Eu fiz uma venda aqui, né? E aí saí aqui em cima, o stop barato, gente, o stop barato demais. O que que eu fiz aqui depois? Stop and go, né? Perdi aqui, aí eu comprei aqui, saí aqui em cima, né? Já tinha recuperado
né, boa parte, né, uma generosa parte do que eu tinha perdido ali, né? E aqui a mesma coisa, né? Eu fiz uma compra aqui em cima, aí o mercado acabou revertendo, né? Eu saí aqui embaixo, ó, topzinho também, né, de um candle, stop barato, né, que o Márcio sempre fala. E aqui embaixo, rompimento da média móvel de 200, já vendi, né, por conta desse padrão aqui poderoso de reversão, que é um Bear 180. Um outro ponto aqui importante, né, em cima da média móvel de 8, um pin bar aqui com sombra, né, para cima, e aí a saída do trade aqui um pouquinho mais curta, né, antes de chegar na média móvel de 200, e aí eu fiz a adição do lote e saí aqui embaixo, né, que é justamente nesse último fundo aqui, ó. Então, vocês veem aqui, né, vai ser isso aqui o tempo inteiro, né, rompimento, média móvel, reversão, adição de ordem, né, e aqui eu confirmei ainda mais as compras que eu fiz, porque eu tive um candle vermelho aqui ignorado, ó, né, uma tendência só de touros. Você tem um urso ignorado, então a tendência continua sendo forte, né? Aqui ele fez o pullback de 2 candles, ó. Pegou a média móvel, fez o teste e aí embalou para cima, tá? Aqui foi uma venda. Olha o mercado lateral aqui, né? O mercado ruim de operar isso daqui, é um mercado horrível. Não operem, né, quando o mercado está desse jeito. Estabeleçam, né, a zona de suporte e resistência para vocês identificarem isso. O gap, né? Olha aqui, o mercado abriu com gap. Sinal poderoso de reversão aqui, ó, Bull 180, pin bar com sombra para cima, né, sombra longa. Abriu com gap, rompeu, né, essa zona aqui, ó, ruim, né, de que o mercado testou várias vezes. Vendi e saí aqui embaixo, né, lucrativo pra caramba, né? Muito bom trade. Aqui é a mesma coisa. Venda, né, o pessoal comprando aqui e eu vendendo, né? Saí aqui. Aí, aqui eu fiz uma venda e saí estopado, tá vendo? Bem pequeno stop. Um candle poderoso aqui, né, de ignição aqui. Poderoso, um candle elefante, né? Comparado ao corpo do candle, né, dos candles anteriores. Fiz uma compra aqui, fiz uma outra compra aqui quando já estava apoiado na média móvel de 20. Fiz uma outra compra aqui e saí aqui em cima, porque já estava chegando aqui no meu último topo, né? Uma zona aí né, de descanso do preço, né? E aí vocês viram que depois o mercado caiu, né? Então eu saí ali numa ótima hora. Aqui também, né, foi um susto, mais um susto premeditado, né, operando notícia. Já estava 121,79 negativo. Quando eu fiz essas duas vendas aqui, ó, essas duas setinhas abaixo aqui, né, da linha de suporte e resistência, né, já tinha rompido. A minha entrada está aqui, ó, e meu stop aqui em cima, ó, protegido, né, pela média móvel de 8, pela média móvel de 20 e pela média móvel de 200. E além disso, tinha ainda uma zona de suporte e resistência. O que vocês iam fazer aqui? Vocês iam comprar, né, numa região dessa? Eu identifiquei o ponto e já logo, né, dei as minhas ordens de venda. Só que o que aconteceu? O mercado ficou um pouquinho lateral aqui, porque nesse candle verde aqui, ó, aconteceu algo no mercado que a gente fala o tempo inteiro no grupo. Notícia, né? E foi uma notícia boa ainda, né? Uma notícia positiva diante daquilo que estava previsto, né? Nível 3, né? 3 touros aqui, notícia de forte impacto. Beleza.
né? Saiu a notícia, o mercado subiu um pouquinho, que é esse candle aqui, né, nesse horário. O que eu fiz? Fiquei protegido aqui, ó, né? Fiquei protegido com o meu stop aqui em cima, como vocês viram. Fez essa alta aqui, deu um susto com certeza, naquela, poxa, você não espera, né? Com todo o viés de venda desse mercado, de repente, do nada, você fala, tá de sacanagem comigo, né, pô? Mas aí, price action funcionando, gente, né? Não teve como, né, romper as médias aqui, ó, com um falso rompimento, mal chegou na minha zona de suporte e resistência, e aí o mercado veio para baixo. Então, eu vendi aqui, num time frame de 5 minutos, a gente tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 minutos de trade, né? Ah, Ricardo, poxa, mas olha o seu viés aí, né? As duas médias apontando para baixo, a média móvel de 200 puxando o preço para baixo, já estava aqui numa zona de suporte e resistência que já estava sendo, né, praticamente vencido, rompido. Por que você não deixou o mercado descer, né? Evidente que o mercado desceu, ó. A minha saída foi aqui, né, nessa setinha azul. Mas o mercado poderia muito bem ficar lateral nesse patamar do preço aqui de suporte e resistência e continuar subindo, né? Não sei, né? Algumas vezes a gente atua como adivinhão, né? Mas outras vezes a gente atua como cagão. A verdade é essa, gente. Deixa eu sair aqui, vou colocar minha grana no bolso e vou encerrar, né? O mercado foi até média móvel de 200 porque isso aqui é price action. Simples assim, né? Foi lá e obedeceu. Depois, né, ó, aqui foi uma abertura do Nasdaq às 10h57, já tinha aí quase meia hora, né, da abertura, que agora está sendo às 10h30. E olha a identificação da leitura que eu fiz, né? Aqui foi o patamar em que o preço fez uma mínima. M5, hein? O rompimento aconteceu, mas ele enfraqueceu aqui nesse ponto. Fez uma nova mínima, apresentou aqui o quê? Um sinal de indecisão. Gente, na hora que abriu o mercado com gap, olha a distância aqui, né? É um gap pequeno, mas é um gap, né? Olha os objetivos aqui, né? Bem simples. Média móvel de 8, média móvel de 20. Aqui estava numa situação já bem crítica, né? Porque estava numa média móvel de 200 aqui, ó. Ao respeito, né, pelos mais velhos aqui, ó. O que aconteceu? Isso aqui é um candle elefante, gente, né? É um candle, né, de tamanho desproporcional aí em relação ao tamanho dos candles anteriores, né? Ele já anulou, gente, praticamente todo esse movimento anterior aqui, ó. Todos esses candles aqui ele colocou no bolso. Eu não tive dúvida, né? O Márcio fala muito sobre esse candle aqui e a poderosa ação que ele tem no mercado, né? Seja para qual tendência ele abrir. Ah, eu não tive dúvida. Comprei aqui, né? E saí aqui em cima. Eu saí aqui, ó, porque aqui eu já tenho dois patamares aqui, ó, de topo que foi rejeitado também. Então, mantenha calma, né? E faça aquilo que é dever seu fazer. Respeitar os últimos topos e os últimos fundos, né? Para vocês verem, eu não coloquei aqui aquelas linhas, né? Para você para estabelecer visualmente onde são esses pontos, mas de cabeça você já consegue, né? No olho você já consegue identificar. Aqui eu fiz uma venda, saí aqui, aqui eu fui tentar fazer uma outra venda, né? Porque o mercado estava com força de descida. Acabou não dando certo, mas aqui que eu tive uma leitura rápida, o preço sendo escorado pela média móvel de 8, a média móvel de 20 servindo como uma assistência também do preço para que não deixasse ele despencar para baixo. Aí eu fiz uma compra aqui,
em cima da média móvel de 200, com essas duas mesas apoiando, sem dúvida, gente, né? Isso aqui é uma clareza aqui de trade incomparável, né? E aí eu peguei e fiz mesmo, ó. Coloquei uma ordem, coloquei duas. Aqui eu coloquei a terceira ordem porque ele já tinha vencido, né? Esses patamares anteriores aqui. Só que aí eu peguei e saí aqui, ó, né? Eu estava ficando meio cansado a subida. Eu falei, bom, vou encerrar. Saí com lucro também. Quando ele rompeu, ó, o último topo aqui, ó, eu dei uma outra ordem, mas também uma ordem mais curta, tá? Quando eu percebi que deixou essa sombra aqui em cima, que ele já estava devolvendo, eu saí parcial, né? Então esse foi o resultado da abertura. Então o trade aqui, né, o seu trade system, né, a sua metodologia, a técnica funcionando, que é o que o Márcio vai ensinar para vocês, né? Se preparem. Olha aqui que eu falei, né? Deixou sombra para cima, um pin bar aqui no final de uma tendência, 3 candles, né? Suporte e resistência. As médias estão aqui. A média móvel de 200 está aqui embaixo e ela está distante já do preço, né? O preço está distante dela. E aí você fala, eu compro ou vendo, né? Ó, esse já é um padrãozinho para vocês encaixarem uma venda aqui fácil, né? Fácil. Você vai ficar com o seu stop barato aqui em cima, você já coloca uma ordem de venda aqui embaixo, né? Esse aqui é um fundo anterior. E aí o mercado vem para a média móvel de 8, para a média móvel de 20, rompe a de 20. E aí a gente vai e tem esse setup aqui, né? Falei do candle ignorado na abertura do Nasdaq aqui, né? Ó, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha o sétimo candle aqui, ó, onde foi que eu fiz a minha compra, né? Foi esse último aqui, ó. O quarto candle aqui. É evidente que depois o 5, o 6 e o 7 foi de lucro aí, né? Mas normalmente seria uma pessoa muito corajosa para ficar aí, né? Eu não teria essa coragem não, já com o meu dia feito, né? E aí depois eu fiz tá vendo como eu já estava colocando aqui uma ordem de venda, porque já deixou sombra para cima, bateu, né, numa linha de suporte e resistência. Eu coloquei venda, né? E esse era o viés realmente nesse momento. Mas aí ele fez mais né, um chorinho aqui, né? Quem toma garapa, né, o caldo de cana, o cara coloca o chorinho lá para nós, né? Pelo menos aqui eu tomo. Chegou aqui, ó, não conseguiu romper. Rejeição do preço neste patamar. O mercado o que fez? Voltou. No que ele voltou, eu vendi, ó, no mesmo ponto que eu fiz a venda anterior. Qual o objetivo? Média móvel de 8. Encerrou. Acabou, né? Acabou. Né? Isso aqui a gente tem que ficar atento, que o mercado todos os dias vai apresentar esses rompimentos, essas oportunidades da gente colocar para funcionar os nossos conhecimentos adquiridos aí, né, no grupo, no congresso, enfim, nas discussões que a gente tem, tá? E aí eu vou colocar uns videozinhos aqui para vocês verem, né, do trade aí que eu coloquei na, no slide, e aí a gente consegue explicar melhor, né, o que eu fiz ali. Ó, Buy, Usatec, Kendo Elefante, adição de ordem. Esse aqui, ó.
André, o gap, ele, ele indica uma força poderosa na tendência, né? Na direção da tendência que ele abriu. Que nem quando você viu ali, né? Desculpa pela demora aí, tá? Se eu demorei para responder você. Naquele primeiro trade que eu fiz lá com um gap de queda, né? De venda, ah, o mercado já estava indicando para baixo, né? A tendência para baixo. Naquela região do gap, não houve negociação naquela região do preço ali. Então, o gap significa que as negociações naquele ativo foram exatamente quando começou o candle BB ali, né? Quando ele começou a se formar. Então, naquela direção, ele já abriu com gap. Eu falei, bom, aqui é venda, né? Não tem o que discutir. Assim, é uma coisa que o Márcio vai falar para vocês também, né, a respeito disso. E de modo invertido, né, quando foi ali no Usatec, eu também não tive dúvida quando eu vi o gap de abertura de compra, né? Já tinha deixado ali um pin bar com sombra para baixo. Na hora que abriu o mercado, ele abriu com um gapzinho bem pequeno para cima. Então, na direção que abre o gap, você tem que colocar a tua ordem, né? E ali foi o que eu fiz, nas duas formas, né? Tanto o gap de queda quanto o gap de alta. Aí coloca o seu stop, né? Abaixo do candle anterior ao gap e aí corre pro abraço, irmão. Não tem erro não, tá? Você viu ali que as duas, né, operações com gap foram operações é, vencedoras, né? Esse daqui foi ali da abertura, né? Eu vou deixar um pouco mais avançado aqui para vocês verem a parte que eu coloco ali a ordem, né? Então, um amigo ontem perguntou a respeito do stop, né? Como eu já tinha feito outras operações ali, já estava com uma ordem posicionada, eu deixei o meu stop distante, porque o Usatec ele costuma dar umas violinadas, né? Deixar aquelas sombras assim que acaba tirando a gente da operação. Mas eu sabia que o meu limite era aqui, ó, média móvel de 20. Se de repente o mercado dá uma despencada aqui, né, e ultrapassa esse ponto, eu saio parcial, né? Mas como aqui eu estava confiante, né, desse setup aqui, que ele ia ser um setup vencedor, por toda a leitura que eu fiz aqui, é evidente que eu também, né, não tirei a atenção né, do operacional. Mas numa dúvida, né, em que de repente já apagou ali né, a sua certeza do que você estava fazendo, eu não hesito não, eu saio mesmo, né, mas aqui eu estava confiante realmente de que o mercado ia fazer aquilo que eu desenhei ali, né. Não porque eu quis, né, enfim, por conta de todo o desenho né, que o preço, que o mercado, enfim, que a situação me colocou nesse momento. Aqui vocês estão vendo, né, as ordens que eu já tinha feito. Aqui, né, o famoso gapzinho ali, né, referente ao corpo, né, do candle anterior, né. Isso aqui a gente conta como o final né, o início do candle. Aqui já uma ordem colocada, saí aqui, respeitei a média móvel de 200, confirmação, né, do rompimento, compra, saída aqui em cima, venda, né, aqui em cima, saída aqui embaixo, compra aqui em cima, compra aqui, né? E aí o meu objetivo aqui em cima. Isso aqui dá um pouco de suador, viu, gente? Não é tão normal assim você ficar vendo nessa esse movimentar aqui do preço. Dá uma ansiedade, enfim, não, né, não tem o que explicar assim. Poxa, é bem atípico, né? Mas quando você está olhando que você fez bem alguma coisa,
e você se sente confiante, você fica, né, com um pouco mais de tranquilidade, né, para que as coisas se encerrem aí, né? Mas de fato é uma emoção muito grande, assim, né? Eu estava muito, assim, é, acreditando realmente, né, nesse trecho aqui em cima, justamente por conta da leitura que foi feita, né? Estou aqui com uma média móvel de 200, o preço não está longe de buscar preço, né, como é elástico. A média móvel de 20 também, né, fazendo esse apoio. A média móvel de 8 aqui embaixo, né, já chegando, né, para escorar o preço. Então, nesse caso aqui era certeza mesmo, né? Assim, sempre tem aquele 1% que dá errado, né? Mas nesse caso aqui eu estava com 99,99%, né, de viés aqui vencedor, né? Então aqui foi só uma questão de tempo, né, dele chegar. Isso aqui foi uma situação bem atípica também, o pessoal, para quem gosta de acompanhar a abertura do Nasdaq, é um índice, né, que acaba deixando muita violinada aí, né, o pessoal que não tem tanta malícia ainda, né, de operar, não tem tanta é, experiência, né, de lidar com a abertura, facilmente aí toma uns stop bem rápido, né? Então isso daqui nesse dia não teve essas violinadas, né? Foram velas secas aí, só essas de cima, né? Mas foram bem pequenas. Digamos que a fera estava dominada aí, né? Estava controlada. Ali no candle time a gente vê, né? 3 minutos. Eu estava esperando chegar ali a 2 minutos e meio, né? A segunda metade, né? Da vida do candle. E aí o que eu fiz? Eu fui lá, ó, na ordem, já estava com um, eu dei um buy ali, fez uma adiçãozinha, olha lá, fez o barulho, voltei, e aí dos 90 dólares de alvo, né, já estava ali batendo já os 110, né, vou colocar o cursor lá em cima e vocês vão ver, né, o mercado com 2 minutos e 50 ali, né, olha lá, 110, 275 pontos, já estava já acima, né, do corpo do candle anterior, e aí bateu com 2 minutos e 42 a minha ordem, e aí saímos positivos, né? Esse daqui foi um dos, né? É, agora, eu queria colocar um vídeo para vocês aqui, vamos ver se eu acho, né? De um trade que eu fiz logo no início, né? Quando eu estava aí. Esse aqui foi bem rápido também. Foi, né? Vendi aqui, saiu aqui embaixo, mas eu queria mostrar para vocês. Vamos ver isso daqui, trade de reversão. Bom, beleza, é isso aqui mesmo. A internet aqui já está. Olha lá. E aí pegou a ordem ali, né? O viés aqui, pessoal, é aquele que eu comentei para vocês, tá vendo? A tendência anterior aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 candles vermelhos. Olha meu stop onde está aqui embaixo, né? Abaixo da sombra do candle, abaixo de uma linha de suporte e resistência, né? E eu não esperei duas vezes.
padrãozinho de reversão básico, né? A média móvel de 8 já estava aqui encostando, né, para ser testada e rompida, e aí com certeza esse trade aqui foi até a média móvel de 200. Né? Você vê que não tem aqui nenhum candle verde, né, entre a tendência para ser ignorado, mas aqui foi uma reversão, né, rápida, né, fácil de você ver. E aí o candle aqui ainda no MetaTrader 4, né, não apareceu as setinhas, mas considerando que eu tenha comprado ele, né, acima do corpo do candle verde aqui, né, teria sido aí 10 minutinhos. Minha internet está ajudando. Seriam 10 minutinhos de trade aí até a média móvel de 20, né? E aí, assim, pessoal, né, o Márcio vai falar para vocês o tempo todo, né? Reversão, rompimento, seja rompimento de patamar de SR, né, que é o suporte e resistência, seja rompimento de média móvel. Essas estratégias, né, são as estratégias mais simples que vocês podem usar no dia a dia, principalmente, né, para quem está começando, principalmente para quem tem ainda, né, um pouco de receio de colocar suas ordens, quem está com a conta demo, né, com a conta real, né, que não quer passar tanto susto, enfim, né, a gente tem, né, essas técnicas que a gente vai passando, e aí você fica seguro, né, para fazer uma compra, uma venda, quando você compra no fundo, né, e vende no topo. Isso são, né, são as premissas do mercado aí, para você também ser lucrativo. E pessoal, isso daí é treino, né? Todos os dias você fazer um pouco, mesmo que não seja para você rentabilizar, né, o teu dinheiro, mas que você possa ir pegando as manhas, né, a malícia, né, algumas operações que eu faço, né, no Usatec e no DAX, eu falo, né, que eu quero ser o adivinhão ali, mas eu faço esse tipo de, de, de operação porque eu já estou familiarizado, né, com o comportamento do ativo que eu opero, né? Quando você passa muito tempo operando aquele ativo, você consegue, né, entender como ele se movimenta, né, como que é o comportamento dele, aí você consegue já ter né, alguns direcionamentos, né, enfim, você já consegue tomar algumas decisões. Algumas podem ser assertivas e outras não, né? Então, não, né, não é certo o que eu faço, né? O ideal seria você esperar a confirmação, depois do rompimento, a confirmação, enfim, para que você não passe susto, né? Mas, enfim, quando você começa a aprender a andar de bicicleta, você tem uma bicicleta um pouco menor com duas rodinhas, né? Aí a confiança fica ali 50%, né? Você já tira uma rodinha. E aí você já aumenta o tamanho da bike, mas com uma rodinha, pelo menos para te dar aquele equilíbrio ali. A hora que você aprende a andar, você já tira a rodinha, mas você já fica meio bambo ainda, né? Qualquer descontrole, você já põe o pé no chão. E aí depois, quando você aprende realmente, você ganha confiança e fica hábil, né, naquilo que você está fazendo, aí você já começa a fazer acrobacia, né? Já começa a empinar a bike, enfim. Né? E com o mercado é a mesma coisa. Passo a passo, um dia por vez, respeitando a técnica, né? Aplicando a técnica, e esquecendo essas coisas de robô, de indicador, de setup, né, poderoso, valioso, infalível, sabe? O básico é o essencial para vocês, né? Fazendo um bom gerenciamento do seu capital, tendo um bom trading plan, né, um plano de trade para vocês obedecer, assim começa a nossa vida no mercado, tá bom? Pessoal, passamos aí 3 minutos, né, nosso nivelamento fecha por hoje. Eu vou até parar aqui de gravar, porque nós já encerramos o conteúdo. Agora a gente vai ficar mesmo, né, no quiz aí de perguntas e respostas, né, para quem
se tiver alguma dúvida, tá? Depois o material, a aula eu já coloco, disponibilizo para vocês, beleza? Quem quiser mandar alguma mensagem durante a semana, enfim, tirar alguma dúvida, pode acessar, tá? E quem tiver alguma crítica também para fazer, alguma coisa que queira melhorar, enfim, alguma coisa que eu não falei, que eu preciso reaver, não tem problema também, a gente está aí para aprender, tá bom? Pessoal, obrigado, uma boa noite para todos, um bom descanso e que vocês aproveitem bem o congresso, né? Suga do Márcio aí tudo que vocês podem, né? Porque realmente é um divisor de águas e vai abrir bastante aí o patamar de vocês, conhecimento, né, e o desenvolvimento no mercado. Tá bom? Encerrando aqui o nossa gravação, tá? Obrigado, pessoal. Tá aberto aí para perguntas e respostas. Ouvindo? Opa, alô? Pode falar, é o Sérgio que fala? É o André de novo. E aí, seu André, como é que você tá? Tranquilo. Só uma dúvida, cara.